É quase um senso comum. Todo mundo sabe que uma liderança eficaz é fundamental para o sucesso de qualquer organização, diria até para o sucesso de uma família, de um time, de um clube, de qualquer coisa, né? E diversas pesquisas têm mostrado, eu tive acesso a algumas pesquisas que dizem que algo como 70% de lideranças executivas consideram que é um fator chave para o sucesso de qualquer organização ou de uma estratégia bem-sucedida, a presença de lideranças eficazes. Ao mesmo tempo, quando a gente pergunta para colaboradores, apenas uma minoria reconhece que essa liderança está plenamente capacitada para alinhar, né, todas as diretrizes do negócio e o que a gente enfrenta no dia a dia do trabalho. E é por isso que nesse mundo veloz, em que as premissas estão sendo questionadas, né, como era ser um líder no passado e como é ser um líder hoje em dia, é por isso que com esses questionamentos a gente traz isso aqui para a mesa, Marcelo. Uhum. Como nesses tempos tão mutantes, em que o que era certo no passado talvez não seja hoje, como ser um líder bom, como ser um bom líder hoje, no mercado de hoje, ou quem sabe do futuro que está aí dobrando a esquina. Cara, acho que esse episódio tinha que durar umas 3 horas, assim, porque realmente tem muita coisa. Mas, assim, eu queria me colocar mais naquilo que talvez seja menos mutante. Porque, realmente, no mundo mutante, uma das coisas para a pessoa ser um bom líder é ele entender as mudanças no mundo, entender o que está mudando na sociedade, no perfil de quem trabalha, de quem ele lidera, e assim ele vai se adaptando. Mas tem 2 elementos, Alexandre, que praticamente são princípios imutáveis. Eu acho que a gente também tem que prestar atenção neles, porque eles funcionaram no passado e, como são princípios universais, vão funcionar no futuro. São 2 elementos que a gente tem que prestar muita atenção para que o líder seja um bom líder. O que é um bom líder? O bom líder é aquele que as pessoas gostam, as pessoas entendem, as pessoas respeitam de alguma forma, não pelo poder do cargo, mas respeitam por ser uma pessoa crível, uma pessoa de credibilidade. Então, na verdade, um bom líder é aquele que as pessoas veem naquela pessoa alguém para se inspirar, alguém para ser o exemplo. Mas não é só isso. Ser um bom líder dentro de uma empresa, de uma organização, também passa por um outro princípio, que é o princípio do resultado. Então, é óbvio que um bom líder é aquele que agrega valor para o negócio. Então, eu diria que esses 2 lados que precisam ser equilibrados. Tem que agregar valor para as pessoas e agregar valor para os negócios. Mas isso não é díspare, isso não briga uma coisa com a outra. Pelo contrário, se você agregar valor para as pessoas, elas agregam valor para o negócio. Se você tem esse olhar de agregar valor para o negócio e entender o valor das pessoas, as 2 coisas vão andar juntas. Elas não se dissociam. Mas é aí que é o risco. Eu vejo que alguns líderes, pela busca insana por bater a meta, eles batem a meta, mas deixam um rastro de sangue pelo caminho. Ou seja, eles não são bons líderes de verdade, no sentido mais verdadeiro, que é aquele de influenciar pessoas, de se olhar o lado mais humano da liderança. Mas, por outro lado, meu amigo, se o cara também ele é aquele líder querido pelas pessoas, amigão, gente boa pra caramba, que todo mundo gosta, é quase um meu paizão aqui dentro da empresa, minha mãezona dentro da empresa, mas não agrega valor pro negócio, não bate meta, não chega no resultado, será que ele é o líder que a empresa precisa? Então, o equilíbrio desses 2 lados que precisa ser considerado. Então, eu acho que o bom líder é aquele que consegue entender o que a empresa precisa, e esse é o primeiro passo, e entender o que a empresa espera de mim enquanto líder, para que eu possa ver até se eu tenho condições, se aquilo tem a ver também com os meus valores pessoais, com o meu desejo, e sim, ao entender isso, eu vou buscar aquilo. Mas buscar aquilo não é a qualquer custo, a qualquer preço. E o bom líder de verdade é aquele que tem as pessoas junto com ele. Então, acho que talvez a resposta mais simples é essa: entender o que a empresa precisa para agregar valor, entender o que as pessoas precisam para que eles agreguem valor para eles e para o resultado da empresa. Perfeito. Sua conclusão foi sintética, simples, mas mostra a complexidade do que é exercer a liderança. O que eu noto muitas vezes, Marcelo, também nessa questão da liderança, é que a mudança, ela vem um pouco, porque a liderança era te dada como um bastão, era uma corrida de bastão, te deu esse bastão, é o crachá, você passa a ter poder, as pessoas te seguem, talvez não por suas lideranças, suas habilidades naturais, mas porque você é o líder, né? E isso hoje em dia já não é tão marcante. Eu observo também que quase sempre você inicia antes de ser líder, o que você é? Um executor, né? E muitas vezes você é promovido
pela sua grande capacidade executória. E você começa a ser observado. Então você é um vendedor, você se destaca, você vende muito bem. E em algum momento eles te oferecem a gerência de vendas, a supervisão de vendas, né? Então se você é um operário, um metalúrgico, você é um excelente metalúrgico, etc e tal, você acaba sendo visto e como recompensa por você ser um excelente metalúrgico, eles te colocam como chefe de produção, gerente de produção. Só que os atributos que te fizeram ser um bom vendedor ou um bom metalúrgico não são os mesmos atributos para você ser um bom líder de produção ou um bom gerente de vendas, né? E aí começa. Então você tem tração paralela como se fosse uma cebola. Assim. Então você tem um núcleo, você é um bom executor. Você sabe vender ou você sabe operar uma máquina. Mas só que o seu poder se expande e vira uma cebola e é só uma casca a sua habilidade técnica. Ela é oca se você fechar. E você precisa preencher isso com camadas que muitas vezes você não teve a capacidade de desenvolver muito bem. Se comunicar. Né? Você, como líder, você vai precisar se comunicar, convencer. E se comunicar, a gente lembra muito do falar, mas tem o escutar, o ouvir. Você passa a ser, como você disse, uma ponte entre aquele pequeno grupo que você estava enfronhado e uma instância maior da empresa, entendeu? Que muitas vezes vão ter objetivos não exatamente conflitantes, mas que você precisa conciliar. Né? Se você é só o paizão, mas você precisa ser aquele pai que cobra a tarefa também. Né? Você precisa ter empatia, você precisa ter a capacidade de inspirar. E uma coisa fundamentalmente diferente é que quando você é o vendedor, você é um executor de vendas, você é cobrado pelas vendas que você faz. Quando você é o gerente de vendas, você é cobrado pela soma das vendas de todo mundo que está debaixo de você. Quando um técnico de futebol, o jogador perdeu o pênalti, o goleiro levou um frango, a culpa é do técnico. Isso é ser um líder, você é responsável pela produção de toda a equipe. E por fim, acho que no centro dessa cebola ali tem um núcleo duro que é a ética e a integridade. As pessoas precisam confiar em você. Ser um líder é falar assim, galera, é por aqui, vem comigo, é por aqui, vai dar bom, entendeu? E as pessoas só seguem quem elas sabem que é uma pessoa confiável. Então acho que dentre essas múltiplas camadas, que não é simples, às vezes a gente é muito competente naquela competência técnica, faltam outras. Acho que a última, a central, é você ser uma pessoa confiável, o que é observado todos os dias com aquilo que você faz na prática, com o seu exemplo. Então podemos dizer o seguinte, com toda certeza, as melhores lideranças estão nas empresas que desenvolvem lideranças. Então, eu acho que sim, as empresas têm uma responsabilidade também de fazer os líderes serem bons líderes, por isso que as empresas que investem em treinamento para líderes, desenvolvimento, elas normalmente têm líderes melhores. Então, tá aí, pode contratar aí o Alexandre para dar treinamento, palestra de liderança na sua empresa, não é uma boa? É isso aí, está ótimo. Mas não é só isso, e eu termino dizendo isso para você que é líder. A primeira responsabilidade de ser um bom líder, ela é sua. Então, busque esse desenvolvimento, busque entender, sim, as mudanças que estão acontecendo no mundo, mas também busque entender o que essa empresa precisa de você. E mais do que isso, busque entender a sua equipe, para que todos possam agregar valor junto com você, para que as empresas e o mundo e a sociedade seja cada vez melhor.